Todos nós trazemos a nossa história. Maiores, mais belas ou menos belas, mas trazemos. E as mais marcantes dizem respeito à nossa emotividade, aos nossos sentimentos, aos nossos valores. A mais marcante, certamente, em tudo isso é aquilo na hora em que nós nos decidimos por Jesus. Todos nós, ao longo da vida, recebemos dele chamados, convites. Até que uma hora que a mensagem nos toca, e quando nos toca, nos leva a buscar aquela coisa que está lá dentro da gente. A gente descobre que possui toda aquela história, todo aquele projeto, aquele programa está dentro da gente. E que a gente às vezes não se percebeu por razões várias que não cabe examinar aqui agora. Então podíamos dizer, eu fui católico, fui coroinha, ajudei missa, coisa que a gente, na minha cidade interior não tinha centro espírita na época, interior da Bahia, e depois eu me desgostei por razões que não caberia, me afastei, fiquei assim meio sem religião e fui tomando conhecimento do rosacrucianismo, aprendi a meditar, visitar doentes nos hospitais, fazer mentalizações de cura para pessoas com dificuldade. É um processo que você começa a, sem perceber, espiritualizar-se. Foi a minha experiência que demorou um período bom. Estudei muito o racionalismo cristão, até que eu tive que, por razões profissionais, ir morar no interior da Bahia e a minha mulher teve um problema de obsessão muito sério. Era filha de Maria, que comungava, usava aquele negócio no pescoço, nem sei como é que chama mais, né? Capitular, alguma coisa assim. E ela teve um problema obsessivo muito sério, a mediunidade aflorou assim de maneira abrupta. E eu tinha uma noção, porque já tinha estudado rosacrucianismo, já tinha lido alguma coisa sobre Kardec, e já tinha lido Paulo Esteves e outras obras, eu gostei muito das obras de Emmanuel. E então eu concluí, depois de alguns momentos difíceis, eu me recordo que uma certa feita, o médico orientou que ela devia tomar uns remédios muito fortes, eram caríssimos, eu me recordo disso, e os remédios não resultavam. Remédio caro, remédio importante, antibiótico, nunca resultava. E não consegui entender por quê. Até que um dia nós estávamos em casa e ela tinha que tomar o remédio naquele dia, eu mesmo aplicava a injeção. Quando apliquei, ela passou muito mal. Então eu saí para o quintal, comecei a orar, eu senti que havia alguma coisa de estranho. Saí lá no quintal da casa, era a casa que nós morávamos, oramos bastante, ela melhorou. Mas daí uma semana eu fui repetir a dose, à noite, de um domingo, e de repente, quando eu apliquei a injeção, ela teve um choque anafilático. Choque anafilático, quando a pessoa toma um medicamento que provoca um choque, a pessoa pode desencarnar imediatamente. Então eu saí correndo atrás do médico, fui buscar 3 médicos amigos, que todo mundo, médico que eu encontrando, estava em casa, eu convidava para lá em casa. E quando eles chegaram, eu fiquei com vergonha, porque eles examinaram, não era nada, não tem choque anafilático nenhum. Ela está com problema de nervosismo, etc. Só que depois a coisa repetiu e foi intensificando. E eu digo, bom, só pode ter alguma coisa que não é médico, alguma coisa que não é de saúde propriamente física. E me recordei que tinha um amigo nosso que era dirigente de uma farmácia interior do Brasil. Naquela época tinha muito farmacêutico que orientava, que dava remédio, pessoa experiente, vê as dores do mundo e termina sendo espécie de médico improvisado, um sacerdote da bondade na área da saúde. Então eu me recordei que ali perto tinha um centro espírita, que eu nunca tinha ido, mas fui conduzido lá, por orientação espiritual certamente. Quando eu cheguei, como já era 11 da noite, estava fechado, e a coisa foi acentuando, eu não tinha alternativa, ela estava mediunizada, que na época eu não entendia bem, mas tremia muito e não falava, aquela coisa. E eu fui bater na porta do cidadão, das 11h30 da noite, diz, me perdoe, eu estou com esse problema e eu imagino que seja alguma coisa que eu não sei explicar. Ele foi gentilíssimo, a esposa dele levantou, saindo com roupa de dormir, mandou a gente sentar, nos recebeu carinhosamente. Então a nossa entrada do Doutrina Espírita foi com essa expressão de solidariedade, de abertura, de hospitalidade espiritual, podemos dizer assim, né? Nos atendeu, leu o Evangelho, disse que beleza, minha mulher estava passando o maior sufoco, ela disse que beleza, porque a beleza é que você está descobrindo o seu caminho, né? E ali ela aplicou o passe da minha mulher, ela foi acalmando, e logo depois veio o mentor que a acompanhava e certamente estava participando do nosso processo, e ele nos deu algumas informações interessantes, dizendo que nós procurássemos no dia seguinte o dirigente da Casa Espírita, que nos explicar melhor e considerasse que era um convite para o trabalho da caridade, o trabalho do estudo da doutrina mais intensamente. Melhorou, foi para casa, dormiu e nos disse do papel que nós tínhamos que contribuir um pouco na divulgação da doutrina.
Nós ouvimos aquilo, meio interessado, e procuramos nos entender. No dia seguinte, buscamos o dirigente da Casa Espírita, e eles nos receberam muitíssimo bem, e marcou no interior, era assim que funcionava, não tinha um programa de estudo. Então ele foi lá, atendeu, explicou, orientou, e fez uma reunião de desobsessão, primeira que eu vi. E nessa reunião de desobsessão, nós concluímos que no quarto onde nós dormíamos, ali, há uns anos atrás, teria havido um assassinato. O marido enciumado assassinou a mulher grávida, então desencarnou a mulher e o filho. O espírito, nessas situações, não necessariamente, mas costuma ficar ali, e ficou. Ela, como médium, nessa fase de abertura da mediunidade, o espírito sofredor, ela captava e ela sentia as emoções do espírito que teve aquele desencarne violento, daí porque a impressão do choque anafilático. Depois eu tive um acidente de carro, o primeiro carro que eu tinha comprado, e numa ladeira complicada lá na cidade, o carro faltou freio e tombou, foi uma coisa complicada, meu filho quase perdeu a perna, foi uma coisa muito difícil. Experiência dramática, difícil, dolorosa, mas são coisas que acontecem. Mas o mundo espiritual presente sempre. E descobrimos depois, numa outra reunião mediúnica, que a senhora que dizia sido mãe dele na reencarnação passada, ela queria tomá-lo de nós, porque nós o teríamos roubado dela, ela queria de volta, etc. Curiosamente, nesse dia, teve também um acidente, e o motorista do ônibus que desencarnou chamava também Rodrigo, que era o nome do meu filho. Essas coincidências aparentes que acontecem. Minha mulher, que era assim, sempre foi muito religiosa, no dia seguinte, ela estava fazendo a campanha do quilo. Que na cidade foi assim, um negócio meio escandaloso, porque era a professora do colégio, era a única enfermeira com curso superior na cidade, nós éramos muito conhecidos, porque a gente trabalhava muito ativamente na vida social, e ela então começou ativamente e gerou compreensivelmente a cidade uma certa admiração. Eu trabalhava muitíssimo porque eu trabalhava em 4 empregos, imagine, 4 empregos, trabalhava num banco, era assessor do prefeito, dava aula em 2 colégios, fazia um curso em Salvador, todos os dias rodava 240 quilômetros, 120 para ir, 120 para voltar, fazer faculdade, voltava 1h da manhã, 1h30. E a gente ainda criou um lar de velhinhos lá na cidade de Cachoeira, ajudou a criar, que a gente tinha que gerar recursos, fazer festa, buscar meios, passar filme, fazer debates, para buscar recursos para ajudar a manter os velhinhos. Então a nossa vida espírita começou assim, atuante, ativamente, numa casa modesta, em que a gente tinha que ajudar muito, numa cidade pobre, e nós contribuímos ali porque a gente sentia muito fortemente a presença de Ana Nery. Ana Nery tinha nascido nessa cidade. Ana Nery foi um herói, a heroína brasileira da época da guerra, né? Que foi para a guerra, a Segunda Grande Guerra, por causa dos seus 3 filhos que foram para a guerra também. Então eu sentia a presença dela, e como ela era enfermeira, era chamada mãe dos brasileiros, nós resolvemos criar uma escola de enfermagem, uma faculdade de enfermagem. Fizemos uma grande movimentação junto ao UNB, a Universidade Federal da Bahia, que era UFBA, e conseguimos criar uma faculdade. E a cidade de Cachoeira, que lembra Ouro Preto, é uma cidade com as mesmas características, e a gente conseguiu, mediante um trabalho intenso, abaixo-assinado, movimentação com autoridades, criar ali uma movimentação para que a gente pudesse transformar a cidade numa cidade de monumento histórico nacional, tombada pela Unesco. Então a nossa vida foi sempre assim de trabalho, e a vida é muito intensa. A cidade de Cachoeira é uma cidade muito antiga e que tem religiões afro muito fortes. Tem aquelas pessoas que foram, algumas na minha época, pessoas foram escravas que estavam lá ainda. Eu me recordo de uma senhora que na mão dela, você viu os nervos lá embaixo, porque o seu patrão, que era um senhor português, naquele tempo não tinha fósforo, não tinha isqueiro, e ele impunha que ela trouxesse a brasa na mão para ele acender o charuto. Olha o nível de maldade, né? Mas tem aquelas religiões antigas, tem aquelas estranhas. O Divaldo, uma certa feita, nos informava que ele chegou lá para fazer uma palestra e ele via espírito ainda carregando, preso no pé, uma bola de ferro, que era comum na época. Ou espírito emparedado, era uma situação muito especial. E era muito comum, nós tínhamos chamado de madrugada para ir aos hospitais da paz, porque o médico dizia, olha, eu já dei tudo que é remédio, injeção, não tem jeito.
só vocês. Então a nossa vida foi assim, muito convite e lendo muito, porque é uma cidade em que tinha obra social, nós tínhamos o Centro Espírita, tem que ler muitíssimo. E tínhamos um amigo nosso chamado Elísio da Rocha Dória e o outro Osmundo Araújo, que eram pessoas muito sensatas, muito trabalhadoras, ativos, médios e trabalhadores espíritas, e ele nos estimulava a ler muito. E a gente lia muitíssimo para dar conta do trabalho. Depois nós tivemos que, por circunstâncias, mudar para o Rio de Janeiro, que foi uma experiência ótima. No Rio de Janeiro nós conhecemos o movimento espírita mais amplo, sobretudo no Centro Espírita André Luiz, lá perto do Maracanã, que é um centro espírita muito bem orientado. E a maioria dos trabalhadores hoje da Comunhão Espírita de Brasília vieram lá do Centro Espírita André Luiz. Mas conhecemos, inclusive, o Centro de Umbanda, a gente estava disposto a estudar realmente isso, né? Inclusive conheci um centro espírita chamado, é um centro espírita um tanto de Umbanda, mas naquela época já estudava Kardec, era o centro espírita que fazia cirurgias espirituais, muito grande, e nós íamos momentos espirituais extraordinários. Eu me recordo que uma certa feita nós fomos visitar uma senhora em Aracaju, nós estávamos fazendo estudos sobre vidência e clarividência. A diferença entre um outro que não caberia aprofundar aqui. Então nós fomos e ela, quando lá chegamos, Dona Marina, ela chegou e disse, ela fazia um trabalho muito bom para criança pobre, campanhas de roupinhas, ela mesma costurava, e no Natal fazia um trabalho muito belo em Aracaju. E tivemos uma experiência curiosa com ela, porque nós chegamos, ela tinha esquecido que nós íamos, estava no sítio, nós fomos lá. Quando chegamos, ela olhou, nunca me tinha visto, Rabelo, o senhor é João Rabelo. Olha, você atravessa todo dia uma ponte para trabalhar, trabalha com dinheiro dos outros, né? É banco, dinheiro dos outros, né? Mas o senhor vai embora daqui a 6 meses e tem um trabalho importante para fazer lá onde o senhor vai. Daí a 6 meses eu estava trabalhando lá então no Rio, depois viemos para Brasília. Brasília estava ainda em 1973, Brasília tinha muito pouca coisa construída. E nós viemos aqui na FEB, a primeira casa espírita foi aqui na FEB. Mas como nós morávamos na 710 Norte, nós perguntamos se não teria um centro espírita mais perto. E tinha, curiosamente, a 200 metros da nossa casa. Começamos a ajudar ali a Cidade da Fraternidade, o Cícero Pereira, o irmão Estevão. Trabalhamos intensamente ali e o irmão Estevão nasceu na nossa casa. Nós chegamos em Brasília como tio Abdo do culto evangélico no lar. Foi crescendo o grupo do estudo do evangelho. Chegou a hora que tinha 30 pessoas, as cadeiras já não comportavam, as pessoas têm que sentar no chão. Então a dirigente de um grupo chamado Estevão hoje, que antes era a Cidade da Fraternidade, tinha um barraquinho e a dirigente nos convidou para ir lá, levar o grupo para lá. Aí começamos no primeiro dia com a prece e depois com a campanha do Quilo, para poder fazer um trabalho de caridade. Isso foi muito bom para nós. E como nível, Brasília é aquela cidade que as pessoas chegam de vários lugares em épocas diferentes. E chegou o momento que nós precisamos nivelar o conhecimento. E tivemos uma surpresa agradabilíssima. Ficamos conhecendo o professor Pastorino, que era um homem inteligentíssimo e sábio. E ele, durante um período, nos deu aulas sobre espiritismo, de maneira bela, que nos enriqueceu profundamente. A partir daí, nós tivemos uma atuação intensa, chegamos a ser presidente do grupo, imagina. E uma intensa vida e atividade, tem que ler, trabalhar, estudar, aprender. Foi profundamente rico, porque todo o nosso trabalho, toda a nossa vida espírita foi estudando e trabalhando pela caridade. Por circunstâncias, nós tivemos que ir para o exterior. Foi uma experiência nova, por razões profissionais. Moramos 5 anos em Portugal. Conhecemos Portugal, todas as cidades, incrível, né? Porque o Divaldo tinha chegado junto conosco. E estava em nossa casa, era um motorista do Divaldo, era os hospedeiros do Divaldo. E ele diz, olha, a nossa mentora quer dar uma palavra. Primeira vez que eu tinha visto Joana falar. Antecipamos o culto, que ele ia fazer palestra à noite. E aí, ela deu uma palavra de carinho, dando as boas-vindas e dizendo que nós tínhamos um compromisso de ajudar na unificação do movimento espírita português. Então, daí porque nós visitamos todos os centros espíritas portugueses. Alguns cultos evangélicos para transformar em centro espírita. Criamos corais, mandava buscar a apostila da FEB, rodava aquele país de ponta a ponta e temos uma vida muito ativa. Me recordo que uma vez o Divaldo chegava lá muitas vezes, mas a cidade, o país, ele tinha uma certa resistência à doutrina espírita, especialmente em Lisboa. No norte de Portugal, tem centros espíritas que tem 800 pessoas na reunião pública. E o Divaldo, quando ia lá, era 1.000 e tantas pessoas. Mas em Lisboa era meio complicado, era 300, 400, nunca passava disso. E a gente foi fazendo um grande esforço de ajudar a divulgação da doutrina. E começamos com revistas, depois no jornal, mas nunca conseguimos chegar na televisão. Chegamos no rádio.
Até que um amigo nosso conseguiu um amigo que abriu um espaço num domingo, o Divaldo estava lá, se nós poderíamos conseguir do Divaldo uma entrevista dele no domingo, um programa de domingo à noite, algo como o Fantástico aqui no Brasil. E nós o consultamos, já estava no Porto, e ele consultou a benfeitora Joana de Anjos. Ela disse, não, pode ir, sem nenhum problema. Ele veio, havia uma condição, tinha que ter um psiquiatra, tinha que ser um sacerdote e tinha que ter um pastor protestante. Nós consultamos o Divaldo, ele aceitou, e na hora estávamos lá, todo mundo torcendo e orando para dar tudo certo, né? Era a primeira vez que a gente imaginava que ia poder falar sobre o espiritismo na televisão. E o Divaldo foi felicíssimo, porque ele chegou e, em chegando ali, a primeira palavra foi do psiquiatra, que era um professor de Coimbra, um homem assim, intelectualmente muito enriquecido, e certamente queria mostrar para a cadeira de televisão a sua riqueza de conhecimento. Ele começou dizendo, senhor Divaldo Franco, o senhor é catedrático de que universidade? Diz, olha, eu sou professor, que no Brasil chama normalista, na cidade de Feira de Santana, não tenho curso superior. Mas o senhor não pode ter esse nível de conhecimento? Diz, realmente eu não tenho, mas eu sou médio, e foi explicando que era médio. Mas o senhor Divaldo diz Freud, no livro tal, na página tal, que esse tipo de comportamento, e começou a explicar. Quando ele terminou, o Divaldo diz, olha, o senhor me desculpa, não foi Freud, foi Jung, ipsileter. E disse a frase, a palavra, a letra. Na terceira tentativa, o psiquiatra calou, o padre não disse nada e nem o pastor. Aí a doutrina deu um pulo em Portugal. Nós fomos para trabalhar em Assunção, no Paraguai. No Paraguai, quando chegamos, o Divaldo, era o mês de maio, disse, Rabelo, eu preciso ir a Assunção, porque eu fui ter muito tempo, queria voltar, não conseguimos nada, não tinha nada. E também não tem hoje. Você vai em maio, eu vou em novembro e você cria um centro espírita. Mas, Divaldo, eu falo espanhol mal, na época eu falava muito mal espanhol. E eu não conheço o país, como é que eu vou chegar e criar um centro espírita? Quando eu desci no aeroporto de Assunção, passei pela alfândega, o espírito estava lá. Eu sou o cacique Lambaré, o mentor de Portugal. Fui médico árabe, cometi alguns equívocos, e o mundo espiritual me deu a incumbência de mentorar esse país. Estava em Portugal, Paraguai, é um país que tem uma história da guerra, aquelas coisas todas. Mas só fique tranquilo que nós vamos lhe ajudar. Então nós chegamos no Paraguai, não tinha centro espírita. Procuramos nos informar, não tinha nada, absolutamente nada, e a imagem da doutrina era de macumba, aquela coisa, né? Era absolutamente desconhecida. Numa cidade vizinha, começou a haver um fenômeno de uma garota de 10 anos, quando ela dormia, as cadeiras levantavam, o colchão saía pela janela, pegava fogo na casa, e a cidade ficou empavorosa, e a imprensa espetaculosa foi atrás disso, e etc. Aí nós começamos a descobrir, por inspiração certamente, diz, olha, quem sabe uma chance de vender a imagem do Divaldo, entre aspas, aqui no país. Aí diz, olha, está vindo um cidadão chamado Divaldo Franco, baiano, que vai explicar essas coisas todas, como é que são esses fenômenos. E como nós tínhamos um programa de televisão, que nós pagávamos para publicidade na nossa empresa, então nós combinamos com o produtor que nós iríamos fazer perguntas sobre aqueles assuntos e distribuímos perguntas do Livro dos Espíritos para pessoas conhecidas, para que elas telefonassem para a televisão. Isso foi gerando interesse na cidade pelo tema, e quando o Divaldo chegou, no aeroporto estava lá os 3 canais de televisão, meia dúzia de rádio e os jornais do país inteiro estavam lá. Foi excelente. À noite o Divaldo fez uma palestra assim, sublime uma palestra, lotado, nenhuma cadeira vazia. Então ele foi de uma felicidade, o Divaldo fala muito bem espanhol, e fez uma palestra assim tocante, realmente, com o coração nas mãos. E motivou o grupo, ficou 3 dias conosco. Fizemos um encontro jovem das famílias, lá em nossa casa, era uma casa grande, e o Divaldo ficou nesse dia, depois do almoço, descansou um pouco, e depois da segunda palestra ficou até as 2 da manhã, contando casos, aquelas coisas ricas que o Divaldo também conhece. Aí começou o movimento espírita no Paraguai. Ficamos lá um período longo, criamos o primeiro centro espírita, hoje são 13 centros espíritas, né? E já fizeram o 6º Congresso Espírita no Paraguai. Qual a vantagem? Durante 2 anos nós não tínhamos reuniões mediúnicas, não queríamos. Fizemos um apelo à espiritualidade. Nós não queremos comunicação mediúnica. Nos perdoe,
nós vamos pedir os médicos para segurarem, pedir os mentores para colaborar, nós vamos estudar Espiritismo. Porque não tem base doutrinária, temos que dar uma base mínima a essa gente. Mas foi um período de beleza transcendente e depois que terminou o nosso período, voltamos para o Brasil e pela experiência internacional, nós viemos colaborar aqui na FEB, que nos acolheu mais uma vez de maneira profundamente generosa. Colaboramos aqui, fomos diretor administrativo da FEB, contribuímos nessa parte durante o período, depois esgotou o prazo, a gente se afastou da diretoria, não do trabalho, mas uma vida ativa na dinâmica. Tivemos a oportunidade de coordenar 3 congressos espíritas aqui em Brasília. O primeiro deles foi com o apoio da Federação do Distrito Federal. Foram 200 anos do codificador. Nós tínhamos combinado com o Divaldo que faríamos no ginásio Nilson Nelson. Na época foi o maior acontecimento espírita da humanidade. Daí a 2 anos nós coordenamos um congresso 150 anos do Livro dos Espíritos, também no Nilson Nelson, que foi outro encontro belíssimo e novamente o Divaldo. E finalmente os 100 anos de Chico Xavier, que a diretoria da FEB nos incumbiu de coordenar, e foi um trabalho de 1 ano e meio, trabalhando para construir, houve lá no ginásio, no Centro de Convenções de Brasília, veio gente de várias partes do Brasil e do exterior. Houve um momento que a gente faz questão de dizer. Me recordo que na abertura nós tínhamos convidado os Dragões da Independência, que é muito difícil conseguir. Então a nossa vida toda foi assim e hoje nós estamos aqui novamente trabalhando na FEB como diretor de administração. Diretor de administração é aquele cidadão que faz qualquer coisa. Varra a rua, compra alho, cebola, sal, resolve problemas, vê a caixa d'água, quem está atento a tudo, recebe reclamações de tudo, mas é o papel. Então a gente está contribuindo com isso e por orientação da direção da casa, a gente achou que estava na hora de dar uma repensada na estrutura aqui da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Então nós, com o apoio da arquiteta e aprovada pela diretoria da casa, nós estruturamos o primeiro espaço cultural da FEB no Brasil, primeira vez. E criamos uma nova livraria que está funcionando, criamos uma brinquedoteca, porque nós estamos muito preocupados com o nosso cliente, entre aspas. Eu tenho que oferecer aqui na nossa casa o conforto para que as pessoas venham assistir a palestra e tragam suas crianças sabendo que elas estão orientadas, apoiadas, protegidas. E criamos um espaço para que ele visse cultura espírita. Então, entendo que todos aqueles que querem ser espírita, primeiro, assumam um compromisso consigo mesmo. A doutrina é o lapidador do nosso crescimento espiritual. Estude e aprenda a doar-se. Doar o trabalho, doar na caridade. E depois aprenda a fazer a caridade consigo mesmo. Eu tenho o direito de crescer, é a caridade. Eu tenho o direito de programar minha vida de maneira que eu me construa como um cidadão permanente, universico. E eu tenho o direito de ser uma criatura que caminha para o meu autoconhecimento. Faltou muito longe de chegar lá, mas eu acho que é um recado que eu daria aos meus irmãos que nos ouvem. Faço um grande esforço de ser melhor. A doutrina espírita não me fez santo, é tão longe para chegar lá, mas me fez melhor. E me sinto bem. Então hoje eu olho para a doutrina espírita como um canal, um caminho, uma estrada, a linha, o grande a trajetória que tem me traduzido. Mas a gente faz com alegria, porque a remuneração interior é tão grandiosa que nos dá alegrias, a presença dos benfeitores, os momentos nobres que não há como medir por coisa da terra, é tão significativa que é um permanente convite para que nós nos dirijamos e trabalhemos na direção dele, o Cristo de Deus.